pecado vai criando as suas... ele vai se modificando e criando as suas teias em outras áreas, enfim, da vida humana, da juventude, fazendo com que os jovens estejam cada vez mais distantes daquilo que Deus idealizou. E é um perigo para quem acredita na Bíblia, querer seguir aquilo, e principalmente ensinar aquilo que a Bíblia fala. Eu fui falar sobre esse assunto há um tempo atrás, lá no Rio de Janeiro, e aí algumas senhoras da igreja foram convidadas pelos jovens para assistir, né? E aí o pessoal falou, não, mas o que a gente vai fazer aqui? A gente não tem nada o que fazer aqui, a gente já é casada e tal. E aí os líderes dos jovens daquela igreja falaram, não, a senhora tem que vir aqui porque a Bíblia fala que as senhoras mais velhas têm que ensinar as mais novas como devem viver, como devem agir, e os mais velhos também têm que ensinar os mais novos. Então não é porque você está casado que você... Não é porque você não namora, não é porque você já está namorando, não importa a situação da nossa vida, esse é um assunto importantíssimo, porque a maioria das pessoas hoje ou faz bobeira, ou fala bobeira quando o assunto é namoro. A gente acha muita coisa, mas a gente sabe pouco da palavra de Deus sobre o que ela tem a dizer sobre namoro. E hoje o que eu vou fazer com vocês, então, é falar um pouquinho sobre namoro. E a Bíblia fala alguma coisa sobre namoro? Sim ou não? Não, pessoal, a Bíblia não fala nada sobre namoro. Não tem essa palavra na Bíblia. E, na verdade, o namoro, como a gente conhece hoje, é um traço da nossa cultura. Não existia na época da Bíblia. Então a gente vai tentar imaginar aquilo que mais parecia o namoro na Bíblia e alguns princípios que Deus dá para as pessoas que queriam namorar naquela época, como é que isso se aplicaria para a nossa vida hoje? Como é que isso nos ajudaria hoje? Então, mais uma vez, eu quero orar com vocês, pedindo ao Senhor que nos abençoe nesse estudo. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por estar aqui com os meus irmãos, minhas irmãs, para lermos a Tua palavra, Senhor. Ela que é vida, e ela que traz vida. Ela que traz vida para quem está morto, para quem está vazio, para quem está vivendo no vale da sombra da morte, para quem está perdido, para quem está faminto, para quem, ó Deus, corre atrás de satisfação. A Tua palavra é alimento, a Tua palavra é vida, a Tua palavra é cura, a Tua palavra é libertação, a Tua palavra é mapa, a Tua palavra é luz no caminho, é direção. E eu creio, Senhor, que ela pode ser luz para a vida de todos nós aqui nessa noite. Creio que ela pode ser luz para aqueles que pensam e estão orando por namoro e por relacionamentos e por futuro casamento. Creio que ela pode ser luz por aqueles que já estão namorando. Creio que ela pode ser luz para aqueles que eventualmente terminaram o namoro, Pai. E creio que ela pode ser luz para aqueles que já estão casados e que aqui estão também, e que volta e meia são desafiados a aconselhar outros jovens nesse assunto. Que ela seja a nossa luz, Pai, que não sejam meros conselhos humanos, mas o nosso Pai que está nos céus, que tem trazido tanta paz para a nossa vida, tanto sentido para a nossa existência, que possa ser o Senhor, Pai, iluminando a cada um de nós através da Tua palavra, Senhor. E nós pedimos isso em nome de Jesus, para a glória dEle e para o nosso bem, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Eu gostaria de começar olhando com vocês para o texto de Esdras 9 e 10. Se você está com a sua Bíblia aí, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia lá no livro de Esdras, no capítulo 9. E é um texto bastante longo. Eu vou ler boa parte desses 2 capítulos, tá bom? Então a gente vai ler uma boa parte da Bíblia hoje. E Esdras aqui, ele está sofrendo muito pelo pecado do povo. E a gente vai ver quais são os pecados que o povo cometeu. Antes da gente ler o texto, deixa eu explicar para você o que está acontecendo. Enquanto você vai achando aí, eu vou explicando aqui. Esse texto aqui ele foi escrito por volta do ano 450 a.C., não é? Por volta do século 4, 5 antes de Cristo. Então você imagina uns 500 anos antes de Jesus. Aconteceu em que período da história de Israel? Aconteceu logo depois do cativeiro babilônico. Então, imagina assim, imagina Abraão, começou tudo com Abraão. Aí Abraão tem Isaac, Isaac tem Jacó e Jacó tem 12 filhos. Isso daí 1.500 anos antes de Jesus. Os 12 filhos de Jacó formam as 12 tribos de Israel. E essas 12 tribos de Israel, esses 12 filhos de Jacó formam a nação de Israel. Eles vão para o Egito por causa de uma grande fome que tem na terra, lá eles são salvos.
da grande fome, porque um dos 12 filhos de Jacó acabou, por ocasiões soberanas do Senhor, né, pela intervenção do Senhor, se tornando um príncipe no Egito, né, quase que um braço direito de Faraó, que foi José. E ali eles vão, e ali eles sobrevivem, mas ali eles se tornam escravos também, e ficam 400 anos no Egito. E depois de 400 anos, Deus levanta Moisés, Moisés tira o povo do Egito, a gente conhece a história, e leva eles para a terra de Canaã. Agora a gente está mais ou menos em 1400 antes de Cristo, tá? Aí morre Moisés, fica Josué e Caleb, e eles entram na terra prometida, conquistam toda aquela terra, dividem aquela terra entre as 12 tribos de Israel, e aí passa mais ou menos uns 400, 500 anos, que é o tempo dos juízes de Israel, uns 400 anos, onde não tem rei em Israel. Aí a gente chega no ano 1000 antes de Cristo. A gente está vindo, né, na ordem decrescente. Nessa época, 1050, 1000, é quando eles escolhem o primeiro rei da história deles, o povo de Israel. 1000 antes de Cristo. Que foi quem? Vocês lembram? Quem foi o primeiro rei de Israel? Saul. Primeiro rei, que não era o rei segundo a vontade de Deus. Era o rei segundo a vontade do povo. Deus ia dar ao rei, mas não era a hora ainda. Mas o povo queria tanto. Sabe quando a pessoa está ansiosa para namorar, está ansiosa para querer fazer alguma coisa, ansiosa para comer alguma coisa, mas não é a hora daquilo, não é a hora de fazer aquilo, não é a hora de comprar aquilo, não é a hora de gastar naquilo, mas ele quer, ela quer e vai e faz, depois se arrepende. O povo estava desse jeito. Queria porque queria um rei. Deus deu o rei. O rei só fez trapalhada, só desgraçou a vida do povo. O rei morreu. Deus praticamente deu um jeito de matar o rei. E aí vem outro rei, que é Davi. Aí sim, um homem segundo o coração de Deus. A gente está aqui agora 950 a.C., mais ou menos. Davi comete algumas coisas erradas, mas acerta em 90% das coisas da vida dele. E é um homem de Deus. Ele deixa o filho dele como rei, Salomão. Salomão morre, os filhos dele dividem o reino. Jeroboão e Roboão, e aí na verdade eles dividem toda a terra, e aí dividem todo o reinado. Aqui a gente está mais ou menos 800 a.C., 750 a.C. Passa um tempo, até mais ou menos 600 a.C., o reino do norte, que é o reino de Israel, de 800 a 600 a.C., só faz coisa errada. Não teve um rei que prestou, que temeu a Deus. Todos os reis trouxeram ídolos e fizeram o povo de Deus sacrificar para os ídolos, e por conta disso eles foram levados para o cativeiro assírio, que ficava no norte. E de lá eles nunca mais voltaram. Nunca mais voltaram. Acabaram virando o povo samaritano. Já o reino do sul, que eram os judeus, 150 anos mais ou menos depois, eles acabaram sendo levados para o cativeiro babilônico. Isso no ano, mais ou menos, ano 605 a.C. Eles foram para a Babilônia, levados por Nabucodonosor e seus exércitos. Naquela época vivia o profeta Jeremias, mais ou menos 600 a.C., e Jeremias foi usado por Deus para profetizar que esse povo voltaria lá da Babilônia, depois de 70 anos lá. E eles voltaram. 70 anos depois, o rei da Pérsia destrói o Império Babilônico, e é a história do filme 300. O rei da Pérsia destrói o Império Babilônico, e ele tem uma visão de que ele tinha que mandar o povo judeu de volta para sua terra e cuidar financeiramente para eles voltarem, e eles voltam. E quando eles voltam, eles reconstroem a nação, por volta do ano 530 a.C., 530 mais ou menos. Eles voltam, aí tem vários profetas desse tempo. A gente tem, por exemplo, na Bíblia, o livro do profeta Ageu, Malaquias, Zacarias, o livro de Neemias, o livro de Esdras, o livro de Esther, é tudo dessa época, 500, 450, 400 anos de Cristo. E eles voltam, e quando eles voltam lembrando. A gente fez muita coisa errada. Na verdade, a gente não, mas nossos pais fizeram muita coisa errada. Por isso que Deus mandou a gente para a Babilônia. Porque você imagina, esse povo que voltou da Babilônia, por volta do ano 530, eles voltaram sem nunca ter conhecido aquela terra. Quem conheceu aquela terra estava muito velhinho agora, porque eles ficaram 70 anos lá. Imagina que hoje a Argentina invade o Brasil e leva todo mundo para o cativeiro argentino. E a gente fica 70 anos lá. A gente vai voltar daqui 70 anos para cá? Daqui 70 anos você vai estar com que idade? Você vai ter só o bagaço de você. Eu não vou estar existindo mais. Quem vai voltar para cá daqui 70 anos são os nossos filhos. São os nossos netos, seus inclusive, que nunca terão conhecido essa terra. É esse povo que voltou e está aqui com Esdras. Eles nunca haviam conhecido Israel. Porque eles haviam passado, eles nasceram lá na Babilônia. Mas eles sabiam
que eles foram para a Babilônia por causa do pecado dos pais deles. Qual era o pecado dos pais deles? Adorar deuses estranhos. Casarem-se com mulheres, com homens estranhos, que não temiam ao Deus de Israel. E outros pecados mais. Aí eles voltam. Voltam com que certeza? Olha, a gente nunca mais vai fazer aquilo que a gente fez. Aquilo que os nossos pais fizeram. Porque se a gente fizer de novo, o que vai acontecer? Deus vai mandar a gente para o cativeiro babilônico de novo. E a gente vai sofrer lá, a gente vai ser escravo lá. E ser escravo não é uma coisa boa. E aí eles voltam, começam a reconstruir, param no meio do caminho, enfrentam um problema social, tem que construir um muro. É a história do livro de Neemias. Aí de repente eles relaxam e começam a fazer algumas coisas erradas. Terminam de reconstruir o templo, o segundo templo, né, o templo da época de Josué e também de Zorobabel. Enfim, que é o templo que Jesus, inclusive, conheceu na época lá do Herodes e tudo mais. Aí eles começam a se entregar aos pecados dos seus antigos, dos pais deles. Aqui a gente está por volta do ano 500 e, sei lá, 480 a.C., mais ou menos, 450. E é aqui que Esdras escreve. Dentro de todo esse pano de fundo que eu estou passando para vocês. Vamos olhar para Esdras 9 agora? Acho que deu tempo de você achar, né? Esdras 9, a partir do versículo 1. Acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras, com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e os magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu permaneci sentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados, e me pus de joelhos, e estendi as mãos para o Senhor meu Deus, e disse: meu Deus, eu estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus. Porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias dos nossos pais até hoje, estamos em grande culpa. E por causa das nossas iniquidades, fomos entregues, nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras. E sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo, à ignomínia, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e Jerusalém. Só um segundo aqui agora. O que Esdras está fazendo aqui? Bom, ele estava de boa lá em Jerusalém, sentado, vendo o muro terminado, vendo o templo terminado, e estava feliz. Aí de repente chegou um grupo, falou: Esdras, então a notícia para te dar. O negócio é o seguinte: os príncipes do nosso povo, o povo, os sacerdotes e os levitas. O povo, os sacerdotes, que eram os príncipes, e os levitas, que eram aqueles que cuidavam da vida espiritual do povo, não só da música, mas de tudo que diz respeito ao culto de Deus. Esses homens, eles cometeram algo que você precisa ficar sabendo. Qual foi o pecado deles? Eles se envolveram em relacionamento com pessoas que não temem ao Senhor, com as pessoas que estão vivendo nessa terra. Sabe essa terra? A gente voltou lá da Babilônia. A gente está aqui agora nessa terra e estava cheio de gente aqui já morando. Gente que não teme o Senhor, gente que não conhece o Senhor, gente que não ora ao Senhor, gente que não lê a tua palavra, gente que não conhece a tua palavra, gente que não te ama com todo o coração. Eles acabaram casando com essas gentes.
Aí Esdras, ele senta, atônito. Ele se assenta e rasga as vestes. Não é que ele ficou pelado. Essa ideia de rasgar as vestes é só uma partezinha da estola sacerdotal. Ele rasga uma parte lá, isso simbolizava para o judeu vergonha e medo. Ele arranca o cabelo da cabeça e da barba. É lógico que ele não raspou a cabeça totalmente, mas um pouco. Isso também simbolizava desespero. Será que ele estava fazendo uma ceninha? Sabe, deu piti no Esdras. Ele ficou assim, bravinho, irritadinho, só porque o pessoal começou a namorar com quem não é temente a Deus? Bobeira essa doença, é bobeira. Não, não é bobeira. Quanto mais santo o homem é, mais desesperador o pecado é para ele. Agora, quanto mais pecador o homem é, menos ele vê o pecado como uma coisa de grande importância. Fazer uma coisa que Deus detesta, para quem está enfiado no pecado, não é nada, é bobeira, é só mal pecado. Ah, mas não tem nada a ver, não dá nada. Para Esdras, que era um homem que estava se consagrando e vendo a bondade de Deus, você imagina você e sua família, seus pais, seus avós, só fizeram coisa errada na vida, só fizeram besteira no passado. E ainda assim Deus abençoou vocês. Ainda assim Deus perdoou você. É isso que Esdras está dizendo aqui. Deus, o Senhor foi misericordioso conosco. O Senhor viu a gente na casa da servidão, lá na Babilônia. O Senhor levantou o rei da Pérsia. O Senhor levantou o rei da Pérsia e nos trouxe de volta para a nossa terra. O Senhor teve misericórdia de nós. O Senhor fez com que a gente achasse favor perante os reis para nos reviver nesse lugar santo. E agora tem um muro para nos proteger, tem um lugar santo para a gente te adorar. O Senhor é tão bom, o Senhor faz tanto por nós, o Senhor dá tanto para nós, e o que a gente está fazendo, Senhor? Aí continua no verso 10. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Ou seja, depois de toda a tua bondade, o Senhor é tão bom, a gente pede, o Senhor faz, o Senhor nos perdoou, o Senhor mostrou o teu caminho, o Senhor cuida de nós, protege a nossa vida. Veja o final do verso 10. Pois deixamos os teus mandamentos. Entrar em relacionamento, aquilo que a gente chama de namoro hoje, entrar em relacionamento com quem não é temente a Deus. Ah, mas ele é crente. Não tem nada a ver de ser crente ou não ser crente, gente. Porque quem é crente hoje? Fala para mim. É quem é batista? É quem é presbiteriano? É quem é da Assembleia de Deus porque é mais fervoroso? Quem que é crente hoje? Hoje qualquer um, até o diabo. Jesus não falou que o diabo crê? Jesus falou, e se ele falou é verdade, que o diabo é crente. Ele crê, mas estremece. E tem muita gente que se diz crente, mas nem fica com medo. É pior que o inimigo das nossas almas. Então a gente tem que tomar cuidado, não é porque a pessoa está na igreja que ela é a pessoa que Deus tem para a nossa vida. A pessoa que Deus tem para a nossa vida é aquela que tem temor do Senhor. Não interessa se ele é israelita ou não. Pensando aqui na história do povo de Israel, a ideia não é se ele é de Israel ou de Moabe, ou da Síria, ou da Babilônia, ou da Pérsia, ou dos confins da terra. O que importa é se esse homem ou essa mulher teme o Senhor, tem temor do Senhor, ama o Senhor, fala com o Senhor, gosta de ouvir a sua voz, se dobra, se ajoelha diante de ti. Se essa pessoa vai me incentivar a estar mais perto de ti. É isso que faz de uma pessoa crente, uma pessoa temente a Deus. Ela pode ser de qualquer religião ela for, mas se ela tem temor do Senhor verdadeiro, é isso que faz dela alguém que Deus tem para a minha e para a sua vida. A gente deixou os mandamentos, verso 11. Que ordenastes por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir é terra imunda, pela imundície dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade à outra. Essa terra onde vocês estão está cheia de gente que não me ama. Essa terra onde vocês estão está cheia de gente que comete coisas que para mim é abominação. Coisas que para mim não são santas. Essa terra onde vocês vivem está cheia de gente assim. Não é para vocês se envolverem com essa gente. Não é que vocês não podem ter amizade. Não é que vocês não podem falar oi. Não é que vocês não podem sentar na mesma mesa da lanchonete. O que vocês não podem é namorar. É casar. Porque a mente e os planos dessas vidas é diferente dos planos da sua vida. Tudo isso daqui só vale para quem ama a Deus, tá? Para quem crê em Jesus Cristo.
Se você ama a Deus e ama o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essas palavras são para vocês. Se você não ama Jesus Cristo, aí você está liberado para fazer o que você quer da sua vida. Entendeu? Qualquer coisa. Porque longe de Deus não existem leis nem regras. Não existem, nem na nossa sociedade humana. Você não pode estuprar ninguém, você não pode matar ninguém. Mas hoje, por enquanto, você não pode também ter relacionamentos com cachorro, com macaco, com lagartixa. Mas daqui a uns tempos, talvez até nisso vai chegar. Mas outras coisas já pode, qualquer coisa pode, está liberado. Mas, biblicamente falando, para o povo que é de Deus, os filhos e filhas do Senhor, Deus tem algo mais excelente. Deus tem algo melhor. Deus tem algo que é muito bom. Por isso que Deus está dizendo aqui por meio dos profetas, essa terra para onde vocês vão e aonde vocês agora estão, é uma terra imunda. Verso 12, por isso, verso 12, não dareis as vossas filhas a seus filhos, e as suas filhas não tomareis para os vossos filhos. Naquele tempo, pessoal, eram os pais que arranjavam os casamentos. Alguns pais davam direito dos filhos escolherem, outros não. Está dentro do contexto da época, né? Jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra e deixais por herança aos vossos filhos para sempre. Depois de tudo que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste este restante que escapou, tornaremos a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos destas abominações? Esdras está perguntando, Deus, depois de tudo que o Senhor fez por nós, tua bondade, a gente não merece a tua bondade. O Senhor castigou a gente 70 anos lá, o Senhor deveria ter feito o mesmo que o Senhor fez com o povo do norte, deixar a gente morrer lá e nunca mais trazer. A gente pecou tanto diante do Senhor, que a gente não merece o teu perdão. Mas ainda assim o Senhor foi bom. E agora a gente voltou. E a gente voltou a nos aparentar, ou seja, a fazer parentes, famílias, casar com gente que não teme o Senhor. Não te indignarias tu assim contra nós? Até de todo nos consumires? Até não haver restante nem alguém que escapasse? Verso 15, Senhor Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disso. Capítulo 10, vamos ler lá. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres, de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Uma boa parte do povo entendeu o que Esdras estava sentindo. Esdras não estava fazendo ceninha, não estava fazendo teatrinho. Esdras não estava exagerando o negócio. Esdras estava demonstrando o que um homem que ama a Deus demonstra diante do pecado do povo. E Esdras se sentia um com o povo. Por isso que ele diz, nós pecamos. Ele não casou com ninguém que não podia. Mas ele se inclui. Porque havia, naquele tempo, a ideia de corpo, como hoje existe também na igreja. Nós todos somos um só corpo. Embora a gente seja de igrejas diferentes, igrejas locais diferentes, não é? Mas a gente é um só corpo. Não tem duas igrejas no mundo, tem uma só igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos irmãos na fé. Não é isso? O Esdras entende isso. Quando o nosso irmão lá peca, o corpo inteiro sofre. Não é isso que Paulo ensinou? Quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Por que Esdras está sofrendo? Ele está sofrendo porque o pecado dos seus irmãos na fé fizeram com que ele se entristecesse também. A gente também deveria se entristecer todas as vezes que a gente visse um irmão, uma irmã nossa, fazendo algo que a gente sabe que fere, que entristece o nosso Pai. Verso 2 do capítulo 10. Então, Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras, nós temos transgredido. Ele reconhece aqui, nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Qual é a esperança? Verso 3. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e dos que tremem ao mandado do nosso Deus. E faça-se segundo a lei. Qual que é a solução que eles acharam? Vamos acabar com esse relacionamento. Vamos terminar esse namoro, terminar esse noivado, vamos terminar esse casamento.
Para nós até parece uma coisa estranha e forte, quando eles dizem, olha, manda até os filhos embora. Não parece estranho isso? Parece forte, mas a gente tem que entender o contexto da época também. E todas as vezes que a Bíblia é dada, e ela foi dada de Gênesis a Apocalipse, não foi dada mais, mas ela sempre foi dada de uma maneira bastante impactante, bastante chocante. No nosso contexto, inclusive no Novo Testamento, a gente vê que a coisa é um pouco diferente. Paulo fala que a mulher casada com um homem que não é crente deve continuar casada. Ela não deve se separar. Porque por meio da santidade da mulher, o marido se santificará. Mas essa é a mulher que já está casada e se converteu depois de casada, não é? Aí não tem o que fazer, vai fazer o quê? Vai largar do marido agora, já está casada? Não pode fazer isso. Mas o princípio ideal de Deus é que enquanto o divórcio é bíblico, que ele exista. Em que relacionamento o divórcio é permitido? No noivado e no namoro. No casamento, não. No casamento, o divórcio, biblicamente, é proibido. Mas no namoro, pode divorciar. Pode terminar. Vai cada um para um canto. Veja o que eles estão fazendo aqui. Verso 4 agora. Levanta-te, pois. Esta coisa é tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê forte e age. Ou seja, o Secanias está dizendo, Esdras, é você que faz aliança com Deus aqui. Seu sacerdote, a gente vai estar junto. Nós, todos os povos, que o cara era um líder, todos nós vamos nos arrepender e todos nós vamos terminar esse relacionamento. Porque a gente tem temor de Deus. E a gente sabe que essa é a vontade do Senhor. E Deus só vai nos abençoar de verdade se a gente tomar essa decisão. Senão, nós acabaremos sofrendo as consequências como nossos pais e avós, etc., sofreram. Eu não vou ler até o final do capítulo 10, poderia, mas não vou fazer por causa do tempo. Mas depois você termina a ler em casa. Todos eles respondendo, alguns respeitam, outros não. Assim até hoje. Alguns ouvem, outros não. E cada um é livre para decidir o que vai fazer da vida nessa área aqui. Esdras, nesses dois textos, gente, está sofrendo pelo pecado do povo. E o pecado foi que eles se casaram com mulheres estrangeiras, mulheres que não temiam ao Senhor. Então, o que a Bíblia fala sobre namoro? A Bíblia não fala nada sobre namoro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que a Bíblia fala de relacionamentos pré-nupciais e pós-nupciais. É isso a Bíblia fala. Os pós-nupciais é o casamento. É a viuvez, é o novo casamento, dentro das bases que a Bíblia permite um novo casamento, não é? E fala também de relacionamentos pré-nupciais. A gente não encontra a palavra namoro na Bíblia, mas a Bíblia fala de noivado, que aí então é a ideia do antes das núpcias, né? Antes do casamento. E um bom exemplo que a gente tem é José e Maria na Bíblia, os pais de Jesus. Eles eram noivos e não se conheciam sexualmente quando eles se conheceram. Eu gostaria de ler os textos com vocês, que falam sobre eles. O primeiro está lá em Mateus capítulo 1, versículo 18. Mateus capítulo 1, versículo 18. Mateus 1,18 diz, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. A gente conhece a história, não é? Os dois eram noivos, eles não eram casados. Maria devia ter uns 13 anos de idade nessa época. Quando ela ficou grávida de Jesus, ela não tinha mais do que 14 anos de idade nessa época, não é? Essa era a idade em que os pais casavam seus filhos, né? Um menino com 12 anos de idade, ele já era considerado homem, responsável pelos seus crimes e responsável diante da sociedade. Acontece até hoje, inclusive, uma cerimônia chamada Bar Mitzvah. O Bar Mitzvah, filho do mandamento significa essa expressão, era o momento em que o menino ele virava homem diante da sociedade. E acontecia também o Bnei Mitzvah, que era o momento em que a menina se tornava diante da sociedade mulher. Isso acontecia por volta dos 13 anos de idade, 13, 14 anos, ele podia casar já, inclusive ter filhos, e a maioria deles casavam muito cedo naquela época, né? Essa era a idade provável que a maioria dos estudiosos dão para Maria. Ela não tinha mais do que 13 anos, 14 anos de idade. E ela fica grávida, e eles eram noivos. E aqui o texto bíblico diz que eles não haviam tido contato nenhum antes, não é? Eles não haviam coabitado, como diz o texto. E aí o que acontece? Ela aparece grávida.
Ele acha estranho, é óbvio, não é? Porque grávida do quê? Não, fiquei grávida do Espírito Santo. Você imagina, né? Você ouvindo isso, você ia acreditar? José também não acreditou. Ninguém acreditaria num negócio desse. Teve que um anjo dar uma visão para ele de noite para ele acreditar. O texto mais à frente vai dizer isso. Mas ele era um cara tão bom, um exemplo para a gente, que ele poderia apedrejar Maria, ele poderia difamá-la em praça pública, ele poderia fazer uma série de coisas ruins contra ela. Mas ele acabou decidindo deixá-la em segredo, sem fazer mal nenhum para ela, de tão bom que esse cara era, o José. Até que o anjo deu a visão para ele de noite, ele veio e protegeu e cuidou dela até a sua morte, né, que a gente não sabe quando é que se deu. Agora olha lá em Lucas. Vamos olhar lá em Lucas também. Lucas 1:27. Isso é um exemplo de relacionamento antes do casamento. Existia, viu, gente? Não era só casamento. Uma vez eu estava aconselhando um rapaz que ele não queria casar. A namorada dele brigou com a mãe. Aí ele falou assim, vem morar comigo. Então, ela brigou com a mãe e fugiu de casa. E nisso de fugir de casa, ele levou ela para morar com ele. Aí ele veio falar comigo. Falou, olha, eu queria batizar ela. Aí eu falei, mas primeiro ela tem que se reconciliar com a mãe. Segundo, ela tem que voltar para casa dela. Terceiro, vocês dois têm que se arrepender disso que vocês estão fazendo. Não, mas não tem esse negócio. Na época de Abraão, eles iam para a tenda e já estava casado. Desse jeito ele falou para mim. Eu fiquei olhando para a cara dele, não sabendo o que fazer ou o que falar. Porque teve vontade de fazer, né? Não é nem falar. Mas beleza. Aí, no final da conversa, eu tentei explicar para ele que na época de Davi já tinha noivado. Na época de Davi, eles já passavam semanas antes preparando o noivado. O livro de Cantares, de Salomão, o Cântico dos Cânticos, até a metade dele é o homem esperando pelo casamento e a mulher esperando pelo casamento. Da metade de Cantares para o final, você sabe que tem um livro na sua Bíblia que chama Cantares, né? Cânticos dos Cânticos. Já leu esse livro? É um livro meio complicado de ler, mas leia. A primeira metade desse livro é eles, o casal, menino e menina, nunca foi menino com menino, tá? Isso é outra coisa também. E nem menina com menina, sempre foi menino com menina. Até a metade do livro, eles estão ansiando pelo casamento. Igual aquele casalzinho que passou no vídeo, né? Com a ansiedade. Da metade do vídeo, eles estão casados, da metade para frente. E aí tem muitas ilustrações, muitas alegorias que são criadas em cima disso. Ó, relação entre Deus e Israel, entre Cristo e a igreja, enfim. Mas fala de um casamento lá que eu acredito que foi literal também. E na época de Jesus também havia noivado. Maria e José eram noivos e eles nunca tinham se conhecido sexualmente. E eles se casaram depois de um tempo. E nós cremos que eles tiveram filhos, muitos filhos inclusive. Aí em Lucas 1:27 diz assim, aliás, 26 e 27, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada. Essa palavra desposada significaria noiva hoje, tá? Com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José, e a virgem chamava-se Maria. Gente, então havia um compromisso sério entre eles, que na época eram provavelmente adolescentes os dois. Ele devia ter uns 16, 17, ela uns 13. Casamentos aconteciam muito cedo, há 2000 anos atrás, muito diferente do nosso tempo. E o namoro é um traço da nossa cultura, que não existia na época da Bíblia. Esse negócio de namorar para se conhecer. Vamos namorar para se conhecer, se der certo, deu, se não der, a gente parte para outro e conhece outro, e não deu, conhece. Vai conhecendo um monte. Aí quando esse é a pessoa, aí beleza, aí a gente fica noivo, a gente casa. Isso daqui não existia, essa curtição. Namoro não é curtição, namoro é uma preparação para o casamento. Ok? Namoro não é curtição, namoro é preparação para o casamento. Os dois ali, eles provavelmente se conheciam e por isso eles foram para aquele momento. O que a Bíblia diz sobre a pessoa com quem a gente deve namorar? Ela fala de alguma coisa? Bem, a Bíblia fala algumas coisas, não é? Vamos pensar um pouquinho. Antes da queda, a Bíblia diz o seguinte, lá em Gênesis 2:18. Eu estou correndo aqui por causa do tempo, para não terminar muito tarde. Lá em Gênesis 2:18 diz assim, não é bom que o homem esteja só. Quando Deus criou o homem, Deus já criou dessa maneira, não é bom que o homem esteja só. Deus nos criou para que a gente se relacionasse com outras pessoas. Deus nos criou para que a gente casasse. Deus criou os seres humanos para que eles fossem seres casáveis. A solteirice não é um estado permanente.
É um estado provisório. Passageiro, obrigado. É um estado que não é definitivo. Ou seja, vocês não foram criados para ser solteiros. Amém? Vocês são muito desanimados. Vocês foram criados para casar. Deus criou cada um de vocês para casar. A Bíblia diz que Deus faz alguns eunucos, inclusive mulher. Porque a palavra ali tem a ver com pessoas que optam por não casar. Não é simplesmente da ideia literal de um eunuco, mas a ideia daquela pessoa que escolhe, eu não vou casar nunca. Vou viver solteiro por resto da minha vida. Não tem gente que escolhe assim? Eu conheço alguns pastores que podiam casar, mas decidiram, não, eu vou ficar solteiro. Ah, mas você não tem? Não, eu tenho vontade, eu queria casar, mas eu decidi que eu não vou casar. Eu vou dedicar a minha vida para Deus. John Stott, que é um pastor bastante conhecido, faleceu ano passado, ele viveu a vida inteira dele sem casar com ninguém. Aí perguntaram para ele se ele não falou, minha maior vontade era casar, mas eu decidi isso. Mas a vontade sempre vai estar ali. Deus nos criou para isso, antes do pecado existir. Antes do pecado existir, antes da queda, é isso que Deus fez. Não é bom que o homem esteja só. Essas são palavras de Deus, não são palavras da serpente, nem são palavras do homem, são de Deus. Adão e Eva eram puros, e eles tinham comunhão com Deus. E ali a gente via um relacionamento perfeito e agradável a Deus. Ambos, Adão e Eva, deram as costas para Deus, e a beleza do relacionamento entre um homem e uma mulher, entre um jovem e uma jovem, começou a ser manchada. Ali o negócio começou a ser destruído, começou a ser, a ficar corrompido. Quando os seres humanos começaram a voltar-se contra Deus, Adão e Eva, a família começou a ser destruída. E todo relacionamento que termina numa família começou a ser destruído. Mas quando os seres humanos começaram a voltar-se para Deus, arrependidos dos seus pecados, Deus começou a falar do cuidado que eles deveriam ter nos seus relacionamentos. É quando Deus levanta profetas para dizer, vocês não vão casar com gente que não teme o meu nome, etc. Isso é antes da queda. Mas e depois da queda, pessoal? Bem, depois da queda, a gente leu o texto de Esdras, não é? Agora, pois, vossas filhas não dareis a seus filhos, e suas filhas não tomareis para os vossos filhos. O que Deus está dizendo aqui? Quando os judeus voltaram do cativeiro lá da Babilônia, que eu já expliquei para vocês, a terra em que eles entraram estava abarrotada de gente como? Gente que não temia Deus, ou seja, de gente normal. O que a gente fala desse monte de gente que não tem temor de Deus? Não é gente normal? Essa gente que não ama Deus, que não frequenta igrejas, que não oram, que não leem a Bíblia, que não tem interesse nenhum por Deus, eles não são gente normal. Não são gente feia, gente demoníaca, meninas horrorosas, caras barrigudos, que nem eu. São pessoas normais, mas que não têm temor de Deus nenhum. Segundo Deus, pessoas com alma imunda, cheia de pecado, na alma, no coração, longe de Deus. Pessoas que não temiam a Ele. O ponto de Deus não é dizer se essas pessoas eram bonitas por fora, mas era dizer que elas não eram bonitas por dentro. E é isso que importa para Deus. O ponto não era o fato de eles serem ou não judeus. O ponto não era se eles eram membros da igreja ou não. Porque tem um monte de gente que é membro da igreja que não serve para a sua vida também. O ponto era o fato deles não temerem a Deus e muito menos a sua palavra. E o conselho que Deus deu foi: afastem-se dessas pessoas. É isso que Deus estava se preocupando. Então, com quem que a gente tem que namorar? A Bíblia fala que, eu já falei isso para vocês agora há pouco, eu quero repetir, que a gente tem que procurar pessoas que vão nos ajudar a estar mais perto de Deus. E pessoas que a gente vai ajudar a estar mais perto de Deus também. Porque senão, não vai dar certo. Quer namorar e quer ser fiel a Deus? Então, comece excluindo todos os candidatos e candidatas que não estejam no Senhor. Essa expressão no Senhor está lá em 1 Coríntios 7. Vamos olhar lá? 1 Coríntios capítulo 7. Não fique desesperado, eu já estou quase terminando, viu? 1 Coríntios capítulo 7, verso 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente
no Senhor. Essa expressão casar com quem quiser está o tempo todo na Bíblia. Logo, pessoal, entenda uma coisa aqui. Essa ideia de que Deus preparou alguém para a minha vida. Sabe a alma gêmea? Alguém. Não, Deus não preparou ninguém. Pode ser, eu acredito que tem casos que Deus prepara. Mas eu acredito que 98% dos casos Deus não prepara ninguém para você. Deus simplesmente diz assim, tá vendo esse aprisco cheio de ovelhinha? Pode escolher. Mas eu ouvi um bode cantando tão bonito lá de lá. Não, aquele não pode. É aqui dentro. Mas não tem, ovelha. Não tem. Tá aqui, ó, você pode escolher. Mas desde que seja dentro do aprisco. Que seja dentro do arraial. Essa é a ideia. Quando ele diz aqui, está livre para casar com quem quiser. Com quem quiser. Mas será que Deus não tem alguém? Você pode até pedir para o Senhor preparar alguém. Eu creio que Ele pode preparar. Mas não fica naquela ideia que o cara teve, né? Achei legal isso daí também. Não, eu vou esperar. Não, eu não vou fazer, não vou sair daqui porque eu estou esperando. Porque Deus tem a pessoa, Ele vai trazer. Eu imaginava isso também quando eu era adolescente. Nunca falei isso para minha esposa. Mas eu imaginava esse negócio. Daí depois eu amadureci um pouquinho, vi que era bobeira. E falei, Senhor, eu vou olhar para o teu rebanho. E eu achei a melhor ovelha de todas. Ela está ali sentadinha ali. Então, aí fala, fica livre para casar com quem quiser. Mas somente no Senhor. O que significa somente no Senhor? Significa que é somente a pessoa que é crente. Somente aquela que teme a Deus, que ama ao Senhor. Ou seja, somente aquele que está ligado a Cristo, que é convertido. E a pessoa, presta atenção nisso. A pessoa que está ligada a Cristo é aquela pessoa que está crucificada com Cristo. A pessoa que está no Senhor é a pessoa que morreu para esse mundo. Se a pessoa que você está querendo namorar, ela não morreu para esse mundo, ela não vive para a glória de Deus, ela não está crucificada com Jesus, como é que você sabe? Pela vida dela, pelas palavras dela, pelas vontades dela, pelas atitudes dela, pelos planos dela, pelas músicas que ela ouve, uma série de coisas. Você tem como ver se a pessoa ama a Deus ou não. Porque uma árvore produz fruto, fruto bom e fruto ruim. É isso que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Olhando para aquela árvore, pode ter muita folha, mas se não tiver fruto, que vai te trazer saúde emocional e espiritual, cai fora. Ela é uma pessoa que traz você para mais perto de Deus. Pense nisso antes de começar a namorar. É isso que Deus espera de nós. Qual é o conselho de Deus para alguém que quer namorar um incrédulo? O que Deus diz para pessoas que querem namorar alguém que não teme a Ele? Bom, tudo que está lá em Esdras 9 e 10, que a gente leu há pouco, o que está em Neemias 13, 26 e seguintes. Quer ver? Vamos olhar lá em Neemias 3, 13 e 26. Eu vou ler só o comecinho, depois se você quiser, você leia o restante em casa, tá bom? Se você quiser esses textos todos, depois estudar melhor, entra no meu site, é wilsonport.org, e procura lá namoro. Você vai achar esse estudo lá. Tem vários estudos sobre namoro lá, para você ler e também para você compartilhar com seus amigos. Neemias 13, 26, está escrito assim: Não pecou nisto Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Daí ele continua dizendo várias outras coisas aqui. Quem são as mulheres estrangeiras? Essa expressãozinha no Antigo Testamento, mulher estrangeira, é mulher que não ama a Deus. É a pessoa que não teme ao Senhor. Quando Salomão começou a se relacionar com elas, a vida dele só andou para trás. Não, mas Salomão vai trazer ela para a igreja. Salomão vai converter ela. É o namoro, noivado missionário. Não é? Missionário. Eu vou converter. Vou converter. Se não converter, eu parto para outro namoro missionário. Porque eu tenho um espírito missionário. Então eu vou namorar. Eu vou salvar. Não salvou, vou para outro, vou para outro, vou para outro. Até eu conseguir salvar um. Isso é certo? Não, isso é errado desde a época de Abraão. Até hoje. Tem Amós também. Se vocês quiserem olhar lá em Amós 3:3, ele diz assim: Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? É possível você andar com outra pessoa que não está de acordo com você? Acordo em que sentido? Poxa, você quer ouvir algumas canções, a pessoa quer ouvir outra. Você quer ir domingo adorar o Senhor, ela quer ir para outro lugar. Você
tem certos planos e quer cuidar do dinheiro da família de uma maneira. Ele tem outros planos, porque ele não tem temor de Deus. Como é que vai ser? Vai andar cada um para um lado? Não vai dar certo isso. Não tem como andar junto, se não houver entre eles acordo. Isso no Antigo Testamento. E no Novo Testamento? Bom, no Novo Testamento tem o texto de 2 Coríntios 6. Eu vou ler o texto para vocês. Eu vou abrir e ler rapidinho aqui. 2 Coríntios 6, 14 diz assim: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. O que é um jugo? Jugo, sem o L, não é julgo, é jugo. Sem o L no meio, é um pedaço de pau que era colocado no cupim dos bois. Então coloca aqui no boi, coloca no outro boi. Tem uma trave no meio assim. Esse negócio que coloca aqui é jugo. Jugo, pedaço de pau, outro jugo. Aí coloca 2, às vezes 3 bois, e os bois andam junto para arar a terra, preparar a terra, ou outras coisas. Ou você coloca 2 cavalos, com jugo também, para levar uma carruagem. Você não pode colocar um jugo num cavalo e um jugo no boi, porque cada um tem um passo diferente. Não pode colocar um jugo num jumento e um jugo numa tartaruga. São jugos iguais, porque tem que andar igual. É isso que Paulo está falando. É quase infantil, mas é isso que Deus está querendo dizer para a gente, criança. Porque às vezes a gente é meio devagar para atender. Não tem como você, que é filho de Deus, caminhar com quem não é, porque não vai dar certo. Se quiser tentar, você vai quebrar a cabeça, mas não vai dar certo. Isso é o que ele diz aí no verso 14, no verso 15. Aliás, continuando o 14, porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Quem é a justiça? É você, que foi justificado, perdoado. Quem é a iniquidade? É ele, é ela, que não se arrependeu ainda. Ou que comunhão da luz com as trevas? Ou que comunhão entre Cristo e o maligno? Ou que união entre o crente e o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Quem é o santuário de Deus? É você. Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. É a mesma coisa que Deus disse lá em Esdras. E separai-vos. É para terminar o negócio, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei o vosso Deus, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Mas e se você não ouve o Senhor? Então você não é filha nem filho. Ou é um filho, uma filha muito rebelde que está muito distante do Senhor. Bom, aí tem o 1 Coríntios 7,39 que eu já li, que é somente no Senhor, né? Que é aquele texto que está ali. Então, terminando, pessoal, já indo para os finalmente aqui. Como namorar e ser fiel a Deus? É um negócio tão difícil hoje em dia. Esqueça aquele rapaz que parece um anjo, ou aquela moça que parece uma anja, mas que aos olhos de Deus está cheio por dentro de trevas. Afinal de contas, como a gente leu há pouco, que comunhão há entre Cristo e Belial e o maligno, entre o fiel e o infiel, que consenso há entre o santuário de Deus e o santuário, aquela vida cujo coração está cheio de ídolos, entre a luz e as trevas, porque vocês são o templo de Deus. Vocês são o lugar onde a luz de Deus habita. Vocês são filhos de Deus. Vocês são os fiéis. Vocês são os amados do Pai. E o Pai, sem dúvida nenhuma, tem algo melhor. Tem alguém melhor preparado para abençoar a vida de vocês. Ainda que esse alguém esteja misturado no meio de alguns, para que você possa, com bom senso, escolher. Tem um rapaz muito bom lá na igreja, mas ele quer ser missionário e você quer ser professora na Unesp aqui. Não tem como ser. Porque como é que você vai ser professora aqui? Ele quer ser missionário no Japão. Então você tem que ter bom senso. Bom, infelizmente não. O cara que vai ser missionário na Angola. Aí ele vai orar e vai escolher uma pessoa. Aí ele vai casar com uma pessoa que acabou de se formar em medicina e ela quer ser médica no Nordeste. Mas Deus chamou ele para ser missionário na Angola. Ele vai casar com aquela moça? Ele tem que usar o bom senso, mas ela é temente a Deus. Você pode casar, mas também vocês não vão andar de acordo. A menos que ela renegue o desejo do coraçãozinho dela. Então nós somos livres para orar diante do Senhor, pedir a direção de Deus,
Pedir para que Deus nos dê pé no chão e bom senso e maturidade para não agir como crianças, precipitados, mas agindo de uma maneira que a gente vai glorificar a Deus e que a gente vai também se dar bem, que a gente vai ficar bem, que a gente vai ser feliz. Se você é um filho de Deus e deseja ouvir o conselho do seu pai, então não se esqueça de todos esses princípios que em sua palavra ele nos apresenta. Eu vou encerrar aqui então dando algumas dicas. O primeiro deles é, a Bíblia não fala especificamente sobre namoro. Vou ser bem honesto, ela não fala. A Bíblia traz princípios que se aplicam ao namoro, que é os princípios do noivado. Ou seja, não há sexo antes do casamento, o casamento é só com pessoas que temem ao Senhor, o casamento deve ser encontrado em santidade e uma série de outras coisas que vocês conhecem muito bem, eu não preciso ficar repetindo aqui. E terceiro e último conselho, de tantos outros que eu poderia dar, é que após a queda, que a gente aprendeu aqui também, a única relação entre dois jovens que agrada ao Senhor é aquela entre um rapaz e uma moça que temem ao Senhor. Esse é um namoro segundo a vontade de Deus. Um rapaz e uma moça que ambos amam o Senhor. Estes contarão com a bênção de Deus. Esses contarão com alegria. Esses contarão com a providência. Esses contarão com o sustento, com a direção. Esses contarão com uma série de coisas que o seu Pai vai dar para vocês do céu. E tudo tem o seu tempo debaixo dos céus. Não se precipite. A gente já não está mais vivendo na época da Judéia. Eu tenho 13 anos, Maria já estava grávida, então eu já posso começar a namorar. Não, a gente não vive mais na Judéia. Tudo tem o seu tempo. Você tem que estudar. Esse é o nosso tempo. Você tem que honrar o teu pai e a tua mãe, que é outro princípio que a Bíblia é muito clara também. Você não pode agir e viver sem ouvir os seus pais, sem ouvir o seu Deus. E o mundo muitas vezes nos levará para outro lado. O mundo vai nos levar para ouvir o nosso coração. E ouvir o coração é a maior burrice que o ser humano pode fazer. Ouvir o coração é a maior insensatez, infantilidade. A Bíblia diz que o coração do homem é corrupto. A Bíblia em Jeremias 17 diz que o coração do homem é enganoso. Você confia em alguém que te engana? Você confia em alguém corrupto? Se entrasse eu não vou falar, mas um político tal aqui e fizesse algumas promessas para nós, você ia acreditar nele, sabendo que é corrupto? É lógico que você não confia, porque é corrupto, é mentiroso, é enganador. A Bíblia diz que o seu coraçãozinho, bonitinho, fofinho, né? Corrupto, enganoso. Você vai confiar no seu coração? Você tem que confiar na palavra de Deus e no Deus que te ama. E no Deus que está cuidando de você. E que no tempo certo fará e dará o melhor para você. Não se preocupe. Você está nas mãos de Deus. Se não está, esteja. Entregue-se a Ele. Correndo. Porque Ele vai cuidar bem de você. E vai te sustentar, vai te dar paciência, vai segurar aí o que tiver que segurar, vai apagar o que tiver que apagar, vai acalmar o que tiver que acalmar, para que você saiba viver em cada momento o que Deus tem para dar para você. É isso que eu queria compartilhar com os irmãos. A gente vai orar agora e depois, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida sobre o tema, vocês terão essa liberdade. Tá bom? Vamos orar? Pai, obrigado pela Tua palavra que nos dá direção para todas as coisas nessa vida. Eu te agradeço por cada um dos jovens que estão aqui hoje à noite, estudando comigo a Tua palavra. Que o Senhor dê a cada um de nós espírito de obediência. Que o Senhor dê a cada um de nós a mesma misericórdia que deu ao povo da época de Esdras, para que a gente também faça uma aliança com o Senhor. Um compromisso de não desobedecer a Tua palavra nesse assunto, o namoro. Para a glória do Senhor, nosso Pai, e para o nosso bem. Em nome de Jesus. Amém.